Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estar falando de um personagem muito interessante. E o nome dele é simplesmente Judas Iscariotes. E que quando vem esse nome, vem à mente traição. Senhor Jesus, toma-nos em teus braços, ensina-nos, a tua palavra é maravilhosa, cubra-nos com o teu sangue e que o Espírito do Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Algumas curiosidades. Judas significa louvor a Deus, do hebraico Yehudá. Yehudá, e ele, louvor ou exaltação a Deus. Bem diferente de traição, né? E Iscariote significa aquele que nasceu na cidade de Queriote. É uma das possibilidades. A segunda é que pode ser que ele venha dos sicários, uma seita mais radical do judaísmo. Então, se a gente for olhar pelo nome, não é traição. Pelo nome é uma exaltação, inclusive da mesma raiz da palavra Judá. Ou seja, Jesus é o leão da tribo de Judá. Outra coisa interessante, e o texto base que eu escolhi, porque foi João 12, versículo 3 a 8. Apesar de termos várias passagens na Bíblia acerca de Judas Iscariotes, e o interessante é que, apesar dele ter traído o mestre, porque aquele beijo emblemático no mestre, de inúmeras pinturas e obras e pregações, aquela imagem sempre presente em todos os filmes de Jesus, em todas as produções, né? E o interessante é que ele é o segundo discípulo mais citado no Novo Testamento. Ele só perde para Pedro. Acredite se quiser. Então, assim, é interessante a gente notar o quê? Que algo ruim, muitas das vezes, é mais falado do que coisas boas, né? Mas ficou marcado, ele ficou marcado pela traição, certo? Quando a gente lembra de Judas, a gente só lembra desse detalhe. Então, João 12, de 3 a 8, vamos lá. Olha, muito legal, né? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ou seja, muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e a casa toda se encheu com o perfume daquele bálsamo. Mas, olha o quadro, Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Com aquela moralidade, né? Então disse ele, em João, no versículo 6, o próprio João, o escritor do Evangelho, ele explica. Ele não falou isso porque ele tinha um certo cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, vamos botar que ele era o tesoureiro do grupo, ele tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Uma das coisas que eu quero deixar claro aqui, que eu acho fantástico, é o seguinte: naquela cena, eu gosto de imaginar aquela cena, Jesus sentado lá numa casa na cidade de Betânia, estava ali, e Maria, né, ela começa
a ungir os pés de Jesus com um nardo puro, caríssimo, e depois começa a enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo. O que eu acho fantástico é que Judas Iscariotes, e aí eu quero deixar bem claro, abrir um aspas aqui bem interessante, discípulo de Jesus, escute bem, ele questiona aquele ato, ele simplesmente não consegue ver além do valor de um perfume. Ele só consegue enxergar o valor financeiro daquele óleo, daquele unguento. Ele só consegue enxergar que ela está derramando, está desperdiçando algo que poderia, numa nobreza farisaica, hipócrita de Judas, ajudar os pobres, num falso moralismo. E aí, o que eu me impressiono aqui são duas situações. Uma, ele era discípulo de Jesus, dentre os 12. Isso está lá em Lucas, bem descrito, e em outro evangelho também. Preferi a descrição de Lucas. Maria, talvez ali, conhecesse menos Jesus. Ela quase não andava com Jesus. Provavelmente nessa época era incomum uma mulher andar com um homem. Provavelmente assim, até mesmo aquela cena ali de uma mulher enxugando os pés de Jesus com o próprio cabelo era como se fosse um ato imoral. E assim, o que me faz imaginar nessa cena é o seguinte: quem andava menos com Jesus, quem mais se importava com ele, a essência do mestre, a presença dele ali, ela fez ela se derramar aos pés dele, se humilhar. Judas, ao contrário, que sempre andava com Jesus, ouvia os seus ensinamentos, via os seus milagres, foi escolhido a dedo como um dos seus seguidores. Ele enxergou um mero perfume. Então, assim, duas coisas aqui para a gente colocar bem interessante. Primeiro, Judas, ele olhava muito o mundo material. Somos cristãos, dizemos professar a Cristo, porém visamos muito o lado material da vida e nos esquecemos da ordem de Jesus em Mateus 6, ou melhor, do ensinamento dele de Mateus 6, 33 até 36, em que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Judas não enxergava dessa maneira. Judas enxergava o exterior, Judas enxergava a aparência, Judas enxergava o ter, Judas enxergava dinheiro aonde. E aí, quantos de nós, agora passando para nós, olhamos as coisas da vida, nós temos uma visão do mundo diante somente do que os nossos olhos veem. A modernidade, ela nos impõe a estética,
ela nos impõe a pureza, ela nos impõe a ordem, ela nos impõe aquilo que os nossos olhos enxergam, a aparência. E nós achamos que, poxa, um cristão abençoado é aquele que tem muitas coisas. Aí vem a dura questão, né? Aí vem a dura questão. Andar com Jesus significa conhecê-lo? Significa ser cristão, ser discípulo de fato? Então é algo assim que a gente tem que analisar. Peraí, quem é Jesus para mim? Quem era Jesus para Judas? Quem era Jesus para Pedro, para João, para Mateus? Irmãos, cada um de nós temos uma imagem, uma ideia, uma certeza ou não, uma fé ou não de quem é Jesus para nós. A mesma intensidade de fé que Pedro adquiriu quando ele disse: Mestre, para onde eu vou se só tu tens as palavras da vida eterna? Judas não tinha. Ele enxergava um dinheiro ao invés de enxergar o amor daquela mulher por Jesus. Não um amor de um homem para uma mulher, mas um amor verdadeiro que preenchesse o vazio da alma. Judas, enquanto ela estava sendo preenchida pela presença do Mestre, Judas ainda, apesar de andar com Jesus e provavelmente diariamente, ele ainda continuava com uma alma vazia. Judas, Lucas 6,16, a gente vê lá, ó. Lucas 6,16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Aquela listagem dos discípulos, só para provar junto com a Bíblia que ele estava ali naquela listagem. 2. Uma coisa interessante é o seguinte: a nossa alma, ela é um mistério. A nossa alma, ela é como se fosse vamos botar assim, uma escuridão. Eu posso estar andando do teu lado, mas você não me conhece a fundo. Eu também não te conheço a fundo. Judas Iscariotes, ele olhava para Jesus e ele ficava pensando: esse homem vai se tornar um líder e nós vamos derrotar os romanos. Esse homem vai se tornar grande e a gente vai se enriquecer. Esse homem, Jesus, então ele tinha uma visão terrena, ele tinha uma visão material, ele tinha uma visão pequena, ele tinha uma visão do agora. Por quê? Porque os bens materiais que temos, nós sabemos que não vamos levar absolutamente nada dessa terra. Nós sabemos que são passageiros. Jesus sempre deixou claro: olhai para as coisas do alto. Acumuleis os tesouros no céu, onde as traças não corroem, os ladrões não roubam. Judas estava preocupado com os pobres? Não. A alma dele ainda estava vazia. Ele não, gente, é muito sério isso. Ele via os milagres, ele ouvia os ensinamentos, mas ele não compreendeu. Lembremos da parábola do semeador. A semente ele não permitiu que caísse em terra boa. São as nossas escolhas. Nós escolhemos enxergar o mundo à nossa volta, à nossa maneira, tanto pela nossa experiência, tanto pelas cargas emocionais
de criação, da imposição social, da família, das informações que nós vamos recebendo, nós começamos a agir de forma automática, sem analisar a profundidade do sentido da vida. A vida estava do lado de Judas, mas ele não conheceu. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade estava andando do lado de Judas, mas ele não a quis. Mas aí você vai me dizer, mas Marcelo, estava profetizado em Salmo 41:9, de que aquele que comigo comeu a mesa levantará o seu calcanhar contra mim, que haveria um traidor, que alguém teria de trair o mestre. Sim, estava profetizado, mas Judas escolheu, de certa forma, cumprir essa profecia. Vamos colocar entre parênteses. Judas podia escolher olhar para Jesus da forma que João olhava, da forma que Pedro enxergava. É preferível um Pedro explosivo, um Pedro que põe para fora o que sente, o que fala, o que pensa, do que um Judas que ele anda à sua volta, ele só observa, ele olha de um lado, ele olha de outro, mas você não consegue entrar naquele olhar de Judas, aquele olhar assim, devaneio, alhugues, a lugar nenhum, aquele olhar vazio. E você não sabe, peraí, Judas está comigo ou ele está contra mim? Quantas pessoas a gente conhece assim? A gente não consegue identificar a fé, às vezes, daquela pessoa, porque a árvore ela tem que produzir, ela é conhecida pelos frutos que ela produz. Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Judas não se permitia ser conhecido. Ele ocultou o que ele pensava, ele ocultou, ele permitiu a obscuridade, ele permitiu olhar para Jesus de uma forma diferente, assim como muitos judeus daquela época. Por isso que Jesus diz lá em João no capítulo 1, e ele veio ao mundo e veio para os seus não o conheceram, inclusive alguém que andava com ele. E de fato, aquele olhar vago de Judas, e tipo assim, a gente não conhece ninguém, de fato não conhecemos uns aos outros. Nós mesmos devemos fazer uma introspecção a respeito do nosso ser, a respeito daquilo que a gente acredita, a respeito daquilo que a gente vê no mundo à nossa volta. Jeremias, ele coloca lá em Jeremias 17, versículo 9, ele coloca bem assim, enganoso é o coração, 17, versículo 9, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem? Eu, o Senhor, no versículo 10, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então vamos colocar aqui uma questão bem crucial. Foi Satanás que entrou em Judas ou foi Judas que deu lugar ao diabo? Às vezes, aquilo que a gente escreve, muitas das vezes, o que a gente faz é difícil a gente colocar em linhas,
né? Na ponta de um lápis. Na Bíblia, o que a gente coloca aqui? O que eu acho interessante é o seguinte, em João 13:2 e Lucas 22:3, por exemplo, fala que naquele momento o diabo entrou nele, certo? Principalmente no momento da última Santa Ceia. Só que, como eu já analisei com vocês aqui no texto de João lá antes do unguento que a Maria derramou sobre os pés de Jesus, a gente vai ver que Judas, ele já tinha uma visão, um proceder, um caminhar, já tinha esses frutos. Ele já roubava, como disse João. Ele tirava da bolsa aquilo que eles recebiam. Então não custava nada para Judas receber mais 30 moedas de prata dos líderes dos fariseus, dos líderes judeus daquela época. Eu penso que a Bíblia ela nos fala o quê? Para a gente não dar lugar ao diabo. O diabo que anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, como diz lá em 1 Pedro. Então, assim, se a gente for analisar, nós vemos assim, a forma como Judas e os frutos das ações dele já mostravam Judas tendencioso a roubar. Não exatamente isso, mas ele escolheu isso para ele. Ele escolheu. Caim, após ter assassinado seu irmão Abel, Deus falou para ele: Caim, se procederes bem será. Senão o mal jaz à porta. E sabe qual é o problema nosso? O nosso grande problema é a tirania do momento. O momento, aquela tensão, quando a ansiedade toma conta, a respiração vai ficando cada vez mais difícil, a angústia vai tomando conta, e aquela situação é difícil, e é ali que você toma as mais absurdas reações, as mais diversas ações que não deveriam ser tomadas naquele momento, principalmente porque é um momento onde você está vulnerável. Quando nós nos encontramos vulneráveis, frágeis, fracos, é aquele momento crucial onde fazemos as piores escolhas da nossa vida. É aquele momento que o diabo entra e ele faz o que fala lá em João 10, roubar, matar e destruir. É esse momento que Judas, naquela tensão, naquela ansiedade, naquela angústia, naquela tristeza profunda, eu tenho que fazer algo, eu tenho que resolver algo. Então ele, por conta própria, foi até os líderes. Com certeza já tinha sido tudo combinado antes dele pegar aquelas 30 moedas de prata. Só para ilustrar um exemplo bem diferente, olha a sabedoria de João Batista. Eu gosto muito de João Batista, né? Vocês se lembram que ele foi preso, né? Ele havia sido encarcerado. E aí os discípulos de João Batista falavam: olha, João Batista, tem alguém pregando e batizando, tipo assim, de certa forma, questionando, certo? João Batista, com muita sabedoria, Lucas 7, né? Ele 18, 19 e 20, João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?
Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou a gente tem que esperar outro? E aí, olha o 22, o que Jesus responde? Ide, anunciai a João que vistes e ouviste. Os cegos veem, coxos andam, leprosos purificados, surdos passam a ouvir, mortos ressuscitados. Aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Precisa de mais prova. Por que Judas Iscariotes, vivenciando isso tudo, por que ele não chegou a essa conclusão? Porque ele vendo tudo aquilo igual o povo de Israel no deserto, porque simplesmente não creu? Como as coisas do evangelho são simples. Jesus torna loucas as coisas, de loucas ele torna sábias. Jesus é simples. Aprendei de mim que sou simples, manso de espírito, humilde. As coisas interiores são aquelas coisas que nos machucam muito, porque a gente só visa o exterior e a gente não cuida do interior. A gente visa fazer uma reforma na casa, a gente visa comprar coisas boas, a gente visa comprar o consumo. O consumo parece que nos torna felizes e aí a gente se esquece de cuidar de nós mesmos. Como, irmãos, como eu vou cuidar de algo interno com coisa externa? Como que eu vou praticar o amor se eu não vivencio esse amor? Eu praticamente não quero, não me entrego a esse amor. Como? Como que eu vou praticar os frutos do Espírito Santo? Como que eu vou acreditar que Jesus é o Senhor da minha vida se eu só enxergo se o meu bolso está cheio ou não? Se eu só enxergo quanto que eu vou receber, o que que eu vou fazer, o que que eu vou ter em troca, o que que eu vou ganhar com isso? De fato, nós nos entregamos ao momento, à tirania do momento, ao calor do momento. E o interessante é o seguinte, que isso é uma questão só sua. A fé, a visão de mundo, a essência da vida, o que é importante na vida, a gente só enxerga, é algo assim muito pessoal, muito particular. Por isso que em Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz, escreve à igreja de Roma, olha, renovai os vossos pensamentos, a vossa mente, para a gente conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se a gente não mudar a forma como a gente vê, se a gente não parar para analisar até onde estamos caminhando, até onde estamos errando, então nós vamos continuar indo para um túnel, como se a gente estivesse caminhando num túnel e sem enxergar a luz. Jesus é essa luz. Sem Ele a vida não tem sentido, meus irmãos. A única coisa que o diabo pode oferecer são bens materiais, são riquezas. Ele ofereceu para Jesus no deserto riquezas, poder, tudo que Judas queria. E a obscuridade da alma dele, as escamas fechando, como se estivessem fechando, como se tivesse uma venda nos olhos de Judas. Muitos cristãos vivem assim, como se estivessem vendados, vão para a igreja vendados, ouvem a palavra de Deus de olhos fechados,
não consegue enxergar além do que tem, além da aparência, além da estética. Eu, Senhor, julgo segundo a intenção do coração e não segundo a aparência. Lembre-se da escolha do novo rei no lugar de Saul. Todos zombavam de Davi. Só que o coração daquele menino era fantástico. Já Judas Iscariotes, e Jesus já sabia, porque naquela Santa Ceia eu fico imaginando, naquele momento ali, naquela tensão da última ceia, aquele que molhar o pão aqui comigo é o que há de me trair. Um de vocês me trairá. Eu fico imaginando eles olhando uns para os outros. Ele fala, vai. Como se diz, Judas, vai. O que tem de fazer, vai. E Judas correu. Ele viu aquele momento, era a hora. Talvez, irmãos, talvez a intenção de Judas talvez não era nem que Jesus fosse morto. Sabe, eu fico imaginando assim que era provável que Judas, tipo assim, vou entregar ele, e ele, pelo poder sobrenatural dele, ele vai destruir todo o poder humano existente, toda aquela hierarquia social, toda aquela doxa de crença daquele momento, que ia destruir os pilares religiosos, ia destruir o poder do Império Romano sobre a Palestina na época. Ele agora ia fazer botar uma câmara governamental com os discípulos governando, Israel se enriquecendo, escravizando os outros povos. Provável. Ele chegou até lá e eu fico imaginando o seguinte, quantos de nós, muitas das vezes, queremos seguir a Deus só para termos benefícios materiais que nos dão conforto carnal. Um conforto que o Senhor está me dando. Mas a gente não recebe dele o melhor, que é a palavra, que é a verdade, que é a liberdade, que são os frutos do Espírito para a gente, humanamente falando, estarmos completamente habilitados para amadurecer. Judas não era maduro na fé e muitos de nós estamos verdes na fé. Você sabe por quê? Porque não queremos amadurecer. Estamos apegados a detalhes. Estamos atentos somente ao que a gente vê, somente à ordem, à limpeza. Tá faltando isso, fizeram isso comigo, aquilo, irmão não falou comigo, tá faltando algo aqui, algo ali, uma arrumação aqui. A gente está preocupado com detalhes, assim como Judas estava preocupado com o desperdício daquele unguento de Maria. Uau, Judas, que preocupação, quanta moralidade, e a gente muitas das vezes age da mesma forma. A gente questiona coisas banais, pequenas, terrenas, que a gente não vai levar nada daqui. Hoje mesmo eu ouvi uma mensagem profunda, e se hoje fosse o seu último dia? E aí eu quero chegar num ponto bem interessante. Erramos, sim, falhamos, sim, assim como Judas errou, sim, mas falhamos também. Ele errou e nós também. Quantas vezes Pedro errou? Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que a diferença é que Pedro, apesar daquela
dor, daquele remorso, daquela tristeza. Caramba, neguei o mestre 3 vezes. Ele não deixou aquele momento esmagá-lo de uma forma como Judas permitiu. O grande problema, e aí é o grande trunfo, como se fosse o coringa de Satanás. O grande trunfo é quando ele leva culpa, quando ele injeta culpa em nós, quando ele impõe sobre nós um fardo tão pesado que é a culpa, quando a gente se vitimiza, quando a gente quer chamar atenção, quando a gente perde a autoestima. E é ali que é a vitória, porque é nesse momento que ele derrota o ser humano. É nesse momento que, ao invés da gente escolher o fardo leve de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente perde essa chance. Judas perdeu essa chance quando ele viu o que ele fez naquele fatídico dia do Getsêmani, ali, naquele momento, naquele jardim que tantas vezes ele ouvia coisas boas de Jesus. Ele vai lá e identifica, ó, esse aqui, com um beijo, estava feito, ele já tinha recebido as 30 moedas de prata. E na cabeça dele, agora, ele vai agir, ele vai acabar com os soldados, vai instaurar uma guerra civil, vai se tornar o rei dos judeus, agora ele vai vencer. Mas aí ele olha, e Jesus disse, é com um beijo que trai o mestre. E Jesus se entrega e ainda condena Pedro por ter levantado a espada contra um soldado. E Jesus se entrega a Judas naquela confusão na mente dele. O que Jesus está fazendo? O que eu fiz? O que está acontecendo? Porque ele não reage. Porque ele não libera o poder dele. Por quê? Porque Jesus, quando estava no Getsêmani, naquela dor, na última lição até que eu falei, ele poderia, quando ele estava suando gotas de sangue, a Bíblia fala que ele poderia chamar uma horda de anjos. E Jesus se entregou. Naquele momento ali, eu fico imaginando a confusão de Judas ali. Ele era discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus. Ele viu os milagres. Provavelmente fora batizado ou por João Batista ou pelo próprio Messias. Jesus lhe lavou os pés na última ceia. Mas ele não entendeu a mensagem do Evangelho. Muitos de nós não estamos entendendo essa mensagem, meu Deus do céu. As coisas exteriores estão acima. Nós estamos cumprindo, nós estamos exercendo a igreja de Laodiceia, como diz em Apocalipse 3, no capítulo 3, da forma mais natural possível. A igreja dos apóstolos, aquela igreja prístina, aquela igreja pura de Atos, ela não existe mais. Porque
o desejo depois dos cristãos, a partir do século IV, quando Constantino uniu a igreja ao Estado romano, a igreja achou ali que seria vitória. Porque agora nós temos o poder. E a igreja dali em diante virou essa máquina de dinheiro e de poder, virou empresa, virou de interesse, virou uma fé institucionalizada, hierarquizada. Perdemos a essência. Judas, meu Deus, Judas, o que fizeste? Tu estavas com o Mestre, um privilégio que poucos tiveram, pouquíssimos tiveram. Poxa vida, Judas. E aí, ao invés dele parar, pensar, meu Deus, Senhor, me perdoa, ele naquele desespero, naquela angústia, quantos de nós a gente vive isso? Quantos de nós, naquele momento de aflição, de dor, ao invés da gente enxergar o amanhã, a gente só enxerga aquele momento da dor, do erro. Eu preciso pagar isso, eu fiz isso, eu errei, e a culpa vem, o desespero vem. Ele chegou diante dos fariseus, os líderes, jogou aquelas 30 moedas de prata, desesperado. Ele provavelmente, meu Deus, o que eu fiz? Eu traí aquele... Só que ali, naquele momento, era ali a chance dele se redimir. Foi ali que os olhos dele se abriram. Mas a mente estava tão obscura, o diabo, de forma tão inteligente, trabalha na nossa mente de uma forma que, se a gente der lugar, e realmente Judas foi cometer o suicídio. Ele foi correndo se enforcar para acabar com aqueles demônios na mente dele, para acabar com aquela dor. A gente toma atitudes erradas para aplacar aquela dor, para acabar com aquela dor. A gente não consegue esperar, a gente não faz o que o salmista nos orienta em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Judas não esperou, ele não aguentou, ele foi correndo, e ele se enforcou. Aliás, um detalhe interessante da morte de Judas é o seguinte, olha Mateus 27, 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Gente, imagina, Judas, o que o traiu, quando ele viu que Jesus fora condenado, ele achou que naquele julgamento, meu Deus, eu não sei se é inocência, eu não sei, mas Judas ali estava tão cego que ele achou que Jesus teria um julgamento justo diante dos líderes. Os líderes loucos para matar aquele homem. Quando ele viu que foi condenado, olha que interessante, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes anciãos. Eu pequei, traí sangue inocente. E eles responderam, que me importa? Isso é contigo. E eles falaram, Judas, isso é problema seu. Então, meus irmãos, na hora que a gente erra, o problema é nosso. O problema é seu.
Gente, o problema não são as aflições do mundo, não são os nossos erros muitas das vezes. Claro que temos que lutar para acertar mais e errar menos, mas é a forma, é a maneira como lidamos com os problemas. Precisamos amadurecer, precisamos crescer, maturar a nossa fé. Fantástico o diabo nesse ponto. Na hora que você erra, é como se naquele momento o diabo tirasse aquela venda, fizesse você enxergar e falasse: agora é contigo, a culpa é sua. Judas, tomado por tanto remorso, ele deve ter imaginado: o que eu fiz com aquele homem santo que me amava, que lavava os meus pés, que me ensinou coisas boas, que ajudava as pessoas. Por que ele não enxergava assim antes? Por que precisou pegar 30 moedas de prata? Por que precisou combinar tudo aquilo para poder enxergar que Jesus era o melhor para ele, meus irmãos? Porque aí já é tarde. Ainda assim, ele foi tomado por uma dor tão grande que preferiu se enforcar. Aí em Atos 1:18, é até interessante sobre a morte de Judas, que coloca o seguinte: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. É como se tivesse duas mortes de Judas, mas não, tá? Essa de Atos 1:18 complementa a de Mateus 27:5. Ele se enforcou diante de um barranco, de um precipício, e aí, ou com o vento, ou com o peso do corpo, ou a corda se arrebentou e o corpo dele se precipitou, rompeu-se a meio e as suas entranhas se derramaram. Que morte trágica! Mas será que valeu a pena ter corrido para se enforcar? Meus irmãos, se Judas esperasse só um pouquinho, assim como Pedro, apesar de ter negado o mestre 3 vezes, aquele mesmo Pedro que tinha aquela fé em certos momentos, mas de repente uma incredulidade em outros momentos, aquele Pedro instável, aquele Pedro que deu passos sobre o mar. Pedro poderia também ter se enchido de remorso, e a Bíblia fala que ele ficou triste, se entristeceu. Mas Pedro fez diferente, Pedro esperou. Pedro sabia que ele errou, Judas sabia que errou, mas Judas, ao contrário, tomou aquela decisão que o momento lhe pedia. Pedro não, Pedro acalmou, parou, pensou: eu errei, mas eu vou esperar. O mestre falou que ele vai ressuscitar. O mestre falou que ele iria ser julgado. Olha a diferença. Muitas das vezes estamos surdos para o que ele está nos falando. Jesus falou: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou por conta própria. Não há maior amor do que dar a vida pelo seu próximo. Quantas vezes Jesus falou com eles que iria morrer e ao terceiro dia ressuscitar?
Provavelmente Pedro, na mente dele, tipo, ele vai ressuscitar, ele falou, ele prometeu, ele vai fazer. E Judas não. Se Judas esperasse um pouquinho, 3 dias, ele veria a graça, o amor de Jesus. Jesus em vida novamente. Provavelmente poderia ser perdoado. Recebeu Pentecoste, lá de Atos 1:8. E nem precisaria ser substituído por Matias. Iniciaria a igreja. Se ele esperasse só um pouquinho. Você sabe por que isso? Porque nós somos imediatistas. Nós não sabemos esperar. É uma lição preciosíssima essa de Judas Iscariotes. Tenham em mente outra visão, a das boas novas, a da palavra viva, que nos faz enxergar a vida de outra forma, porque se não for assim, a vida é sem sentido. A vida não passa de um sopro. A vida não passa de uma flor pronta a desabrochar qualquer tempestade. Só que toda tempestade tem início, meio e fim. E não somos nós, com a nossa imaturidade, incredulidade, estupidez, tolice, orgulho próprio, que vamos aplacar essa tempestade. Pelo contrário, nós iremos criar, nós iremos prolongar a tempestade, até mesmo piorar. Acalma o coração, aquieta a alma, vá para o seu aposento, como Jesus nos ensinou, e se entregue a Ele. Abra sua alma para Ele, não esconda nada, para que a luz dele entre, brilhe e arranque as trevas que estão escurecendo a sua visão, assim como escureceu a de Judas Iscariotes. Em nome de Jesus.